Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 28. Pode continuar nesse mesmo. Mateus 28, versículo 18. Quem esteve sexta aqui? Quem esteve sexta aqui? Quem esteve sábado? Sexta, meu pai, pastor Roberto, ele pregou sobre a igreja modelo. Se você não esteve, se perdeu uma mensagem poderosa. Bichinho vai fazer 70 anos esse ano, mas está pregando ainda como se tivesse 18. Ontem à noite, minha mãe, a pastora Glória, ela pregou sobre Jesus como Senhor da igreja. Fomos tremendamente edificados também. E hoje à noite eu quero terminar essa conferência de aniversário da igreja pregando a mensagem sobre a igreja triunfante. Quantos fazem parte da igreja triunfante aqui? Quem vai subir quando o alarido tocar, quando a voz de arcanjo e o som da trombeta e a voz do Senhor ecoar pelos ares em todo o planeta em um segundo? Vai tudo acontecer. Olha o que a palavra diz em Mateus 28, 18. Foi-me dado, Jesus está falando aqui. Se a sua Bíblia tem vermelho quando Jesus fala, provavelmente essa parte está em vermelho. É Jesus falando aqui. Ele tinha já ressuscitado, ele ficou 3 anos com os discípulos, pregando, curando os enfermos, expulsando demônios, multiplicando pães. A palavra fala, João diz, esse mesmo apóstolo, aliás, o quarto evangelho, João ele diz o seguinte, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, todas as bibliotecas do mundo não caberiam todos os livros de tudo aquilo que ele fez quando estava aqui. Foi escrito somente o que precisava ser escrito. Mas se fosse colocado em bibliotecas nenhuma, todas as bibliotecas do mundo não caberiam aquilo que ele fez. E ele morreu, passou aquelas 6 horas de uma sexta-feira entre os céus e a terra, esquecido pelo próprio Deus, abandonado pelo próprio Deus, porque ele estava levando todo o pecado da humanidade no seu corpo. E ele ficou 3 dias no abismo, e ele ressuscitou ao 3º dia. E ele ficou um tempo com os discípulos ali, em torno de 40 dias, ensinando as últimas coisas a eles. E ele falou isso aqui: foi-me dado todo o poder. Todo, diga todo. Foi-me dado todo o poder no céu, faz assim com a mão, ó, no céu e na terra. Vamos de novo, no céu e na terra. Aleluia. Até aí nenhuma controvérsia, amém? Todo mundo está cansado de saber disso, não é? Quantos anos você tem de igreja, ou que você tem de nascido de novo, você sabe que todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. Agora a segunda parte desse versículo é que a igreja não tem vivido, e é o que eu quero pregar nessa noite. Ele diz assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, ide. Eu vou fazer de novo para você não esquecer nunca mais. Todo o poder foi me dado nos céus, na terra, portanto, ide. Vamos fazer comigo? Para você não esquecer nunca mais. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, vira para o irmão que está do seu lado, ide. Você entendeu o que eu estou fazendo aqui nessa noite, meu irmão? Na mesma hora que ele recebeu todo o poder que foi dado ao próprio Deus, a ele, nos céus e na terra, ele transferiu esse poder, essa autoridade à igreja dele, para ir e curar os enfermos, expulsar os demônios, e pregar o evangelho a toda criatura, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós somos a continuação do ministério de Jesus. Quem vê a você tem que ver Jesus. Quem ouve as suas palavras tem que ouvir as palavras de Jesus. Quem vê o seu caminhar tem que ver o caminhar de Jesus. A igreja triunfante é a igreja que recebeu de toda a autoridade que foi dada a Jesus nos céus e na terra. Mas para entender isso, a gente tem que voltar lá atrás. Existe uma lei da hermenêutica, que é o estudo da palavra de Deus,
que é a regra da primeira menção. Diga assim: primeira menção. Todo assunto bíblico ou doutrina bíblica, para a gente entender essa doutrina de uma maneira clara, completa, a gente tem que voltar na primeira vez que isso foi mencionado na Bíblia. E um livro que é o livro da primeira menção na Bíblia, que o nome dele é Livro dos Começos, é qual? Gênesis. Não me assusta não. Qual que é o livro? Aleluia, amém. Primeiro livro da Bíblia, não me assusta. Gênesis. E lá em Gênesis 1:26, se você quiser abrir, Gênesis 1:26, nós vamos explanar a palavra bastante essa noite, amém? Que bom a gente abrir a Bíblia, amém? Muita igreja aí nem Bíblia abre mais, né? As pessoas pregam autoajuda, pregam qualquer coisa, menos a palavra. Nós vamos pregar a palavra, amém? Então nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje para colocar um fundamento bem firme no nosso coração daquilo que nós vamos ensinar. Gênesis 1:26, Deus disse assim, e Elohim disse. Elohim é a palavra no hebraico para plural, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os rabinos estão quebrando a cabeça até hoje para entender essa, porque Elohim é Deus no plural, é múltiplo, não é um Deus sozinho. Irmãos, Deus é tão sábio e tão submisso que até Deus é 3 em 1, não é um só sozinho. Nós não nascemos para andar sozinhos, amém? O inimigo quer nos afastar, nos tirar do corpo, para a gente ficar fraco, para ficarmos presas fáceis, mas nós somos mais fortes juntos, amém? Glória a Deus, nos submetendo uns aos outros, em amor. E ele disse, Elohim disse, façamos, está no plural. Os rabinos estão doidos para entender isso até hoje. Façamos. Isso aqui não é o Novo Testamento, isso aqui é o Velho, é a Antiga Aliança, é o primeiro livro do Torá, que é Gênesis. Façamos no plural, ele não disse eu faço, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, aí no hebraico vamos fazer, vou colocar no português bem claro hoje, cuspido escarrado. Já ouviu essa expressão? Fulano é cuspido escarrado, igualzinho ele. É exatamente isso que Deus está falando aqui. Vamos fazer o homem igualzinho a nós. E não é assim que nós somos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. Nós somos um ser triuno, assim como Deus é um ser triuno. A família também é a expressão da glória de Deus, pai, esposa, filho. Deus, ele só faz coisas segundo a natureza dele, ele não consegue fazer nada diferente dele, e esse poder criador que Deus tem, ele deu a nós também. O inimigo não tem poder e capacidade de criar absolutamente nada. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus, nós somos. Pedro fala, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos. Olha que loucura, irmãos. Nós vamos um dia sentar e julgar os anjos, para ver se eles fizeram o trabalho deles direito ou não. Quando você clamou por uma ajuda a Deus, e algo não aconteceu, algum anjo não estava trabalhando. A palavra fala que nós vamos julgar os anjos. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A gente estava conversando esses dias sobre Oriano Suassuna, e é uma pessoa que eu amo, assim, a literatura dele, enfim, a história dele, e a maneira dele de ver a vida, e ele falando sobre que o homem não veio do macaco, né? Ele falou, você pode colocar ele falando sobre o prendedor de roupa, você pode pegar 2 palitinhos, 2 paus, colocar na mão de um macaco, que o macaco nunca vai fazer um negócio desse. 2 pauzinhos com 2 aramezinhos e pregou. Quem inventou isso? Um homem, porque foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você tem poder criativo dentro de você. Existe um propósito de Deus que só é seu, ninguém mais pode cumprir. Irmãos, nós temos
uma identidade que é única, ninguém tem igual, na face da terra, dos 9 bilhões de pessoas que estamos chegando lá, ninguém tem. Sabe o que mais ninguém tem? A íris do olho, ninguém tem a íris igual a sua íris. E tem gente que ainda acredita em coincidência, em explosão no universo, e tudo isso aconteceu. Gente, é muita fé. Eu falo, tem que ter mais fé do que para ser crente. E ao mesmo tempo muita tolice. A palavra fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmãos, podia ter um passarinho só, a gente já estava feliz. Tem milhares e milhares e milhares de espécies de passarinho. Podia ter um tipo de peixe só, a gente já estava feliz. Tem centenas e centenas de tipos de peixe espalhados pelo mundo. Tem peixe sendo descoberto até hoje, milhares de anos depois da criação. Porque o seu Deus e o meu Deus é um Deus abundante. Diga comigo, Deus é abundante. Ele não sabe fazer nada pouco, nada pequeno. Olha aí a sua volta, ó. Quem lembra lá do começo? Eu tive a honra e o privilégio de pregar lá no começo, há muitos anos atrás. E olha aqui o que Deus fez. Deus não sabe fazer nada pequeno, Deus não sabe fazer nada medíocre. Deus é abundante em tudo que Ele faz. Isso é mostrado pela palavra, nós vemos em toda a palavra. E Ele criou o homem, e a palavra fala assim: e na mesma hora que Ele falou, criou o homem, não passou um segundo sem que Deus falasse o quê? Domine ele. Exatamente como Jesus estava fazendo lá com os discípulos, restaurando essa autoridade. Deus, no princípio da existência humana, deu toda a autoridade nessa terra a nós. Diga, toda a autoridade foi dada a mim. Agora essa autoridade não é sobre o irmão que está do seu lado. Você não foi chamado para dominar sobre pessoas, você foi chamado para dominar sobre você mesmo e sobre as suas circunstâncias. Cada um de nós tem domínio sobre a nossa própria vida e circunstâncias. Mas a palavra fala, irmãos, que Adão, ele errou, ele pecou, ele não acertou o alvo. Pecar é isso, é não acertar o alvo, é não andar como Deus quer que nós andemos. E no momento em que ele pecou, já tinha alguém aqui já antes. Lembra que a palavra fala assim em Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o primeiro versículo. Aí no 2 fala assim: e a terra era sem. No hebraico não é era, no hebraico é ficou sem forma e vazia. Agora eu te pergunto, nós acabamos de falar do poder criativo de Deus. Deus cria alguma coisa sem forma e vazio? Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 para ela ficar sem forma e vazia. E lá na frente o profeta Isaías, o profeta Jeremias, eles falam de um cara que tinha lá no céu chamado Lúcifer, que era um querubim da guarda da presença de Deus. Existem 4 tipos de seres viventes no céu: os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Os anjos são mensageiros, os arcanjos são guerreiros, os querubins adoram e os serafins adoram. E os querubins, lembra da Arca da Aliança, que tinha 2 querubins assim guardando a presença de Deus? Lúcifer era o chefe desses caras. Ele tinha contato e intimidade com Deus cara a cara, 24 horas por dia. Mas o pecado nasceu no seu coração, e ele começou a fazer comércio com os outros anjos. O profeta diz que pela multidão dos seus comércios foi achado iniquidade em ti. Muitos teólogos creem que ele começou a trocar os dons com os anjos, para angariar dons para si, para se tornar tão grande a ponto de chegar a ser como Deus. Diga, ô coitado. E por isso ele foi profanado. A palavra fala que ele foi lançado sobre a terra. Irmãos, ele era tão esplendoroso que ele era chamado de estrela da manhã. Imagina isso.
O mesmo nome que é dado a Jesus era dado a esse cara. Jesus não é chamado de estrela da manhã? Tinha sido dado a ele, e ainda assim não era o suficiente. Ele não queria ser só estrela da manhã, ele queria ser Deus. Eu não posso provar isso teologicamente, mas eu acredito que Satanás, Lúcifer antes, porque ele fazia parte dos querubins da guarda, ele estava lá na hora que essa grande ideia nasceu no coração de Deus de criar uma família. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram, Elohim, vamos fazer alguém que vai ser igualzinho a gente, e nós vamos multiplicar a nossa família na terra. Eu acredito que a inveja nasceu no coração dele naquele momento. Ele queria ser como eu e você. O que nós temos e o que nós somos é quem o inimigo quer ser. Entendeu agora toda a raiva dele com você? E como ele não pode atingir a Deus, ele só pode atingir a você se você der lugar. A palavra fala que aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não toca. Não toca. Então, na hora que Adão e Eva pecaram, eles deram essa autoridade a Satanás, e ele começou a reinar sobre a... Irmãos, o negócio foi tão rápido, tão veloz, que o próprio filho de Adão depois matou o outro filho. O mesmo espírito que estava em Satanás passou para a humanidade, e começou a confusão. E a confusão veio vindo, e a confusão veio vindo, e a confusão veio vindo. E Deus foi escolhendo profetas no meio dessa confusão para derramar o seu espírito sobre eles, para falar: um dia vai chegar um outro profeta, um dia vai chegar um outro profeta, um dia vai chegar um outro profeta. A esse não tem o espírito por medida, esse não tem o espírito por medida. Por quê? Porque somente os reis, sacerdotes e profetas tinham uma porção do Espírito sobre si, mas eles vieram para falar daquele que não ia ter apenas uma porção, ele seria a própria personificação da glória e da unção de Deus na terra. Toda a autoridade seria dada a ele, para ele restaurar de volta a igreja, a autoridade perdida no Éden. Diga: eu sou a igreja triunfante. Aleluia! Lucas 4, versículos 5 a 9. Lucas 4, 5 a 9. O diabo o levou, aqui está falando de Jesus, a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque, o que está escrito aí? Me foram dados. Quem foi que deu? Adão. Deus nunca deu os reinos a Satanás, a Lúcifer. Deus deu a quem? Deus deu toda a autoridade a quem? Nós acabamos de ler lá em Gênesis, a quem? A Adão e Eva. Mas eles entregaram para Satanás, e ele falou: toda autoridade. Ele fala assim, ele levou um lugar alto e lhe mostrou no relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los assim a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Sabe como você coloca o diabo para correr, meu irmão? Com a palavra. Aleluia. 3 vezes Jesus foi tentado, 3 vezes Jesus repreendeu Satanás com a palavra. Jesus dentro dele estava pensando assim: ô coitado, ele só tem esse mundo para me dar. O meu pai tem o mundo, as galáxias, o primeiro, o segundo, o terceiro céu,
e depois que eu cumprir o que eu tenho que cumprir aqui, eu vou ser assentado à destra dele, aleluia, acima de todo principado e potestade, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. E olha que coisa maravilhosa, eu não preciso só para mim, eu não sou egoísta, eu vou compartilhar com a minha igreja tudo aquilo que eu vou conquistar de graça, sem eles terem feito absolutamente nada para merecer, porque é assim a minha natureza. Aleluia! A nossa língua é muito limitada ao português, mas o grego é uma língua muito extensa. Existem 3 palavras para amor no grego. Um é eros, que é o amor carnal, que eu resumiria assim: você tem o que eu preciso, portanto eu te amo. Em outras palavras, quero lhe usar. Já ouviu essa expressão? Vamos lá, mulher, quero lhe usar hoje à noite. Não tinha isso no pessoal de antigamente? Esse é o amor eros. Existe o amor philos, que é contrato. Você tem o que eu preciso, eu tenho o que você precisa, vamos juntar as trouxinhas. Esse é o amor philos. Mas o amor que está lá em 1 Coríntios 13, ele é ágape ou agapau. E deixa eu te falar a definição de ágape, que é a definição do seu Deus, do seu próprio Deus. A palavra fala Deus, a Bíblia não fala Deus é isso, aquilo outro. A Bíblia fala uma expressão: Deus é amor. E sabe o que é o amor ágape? Você não tem nada que eu preciso, mas eu sou tudo que você precisa, portanto eu te amo. Eu vou falar de novo: você não tem absolutamente nada que eu precise, mas eu sou e tenho tudo que você precisa, portanto eu te amo. Esse é o Deus que nós servimos, o amor ágape. E o inimigo tentou a Jesus ali, e ele deixou claro que a autoridade tinha sido dada a ele. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou e tomou de volta essa autoridade. Diga: o nome de Jesus nos foi dado. Irmão, sabe por que a palavra fala sobre não usar o nome de Deus em vão? Tem gente que fala o nome de Jesus o tempo inteiro, o nome de Deus o tempo inteiro, porque a sua mente vai começar a ver como banal. Para de usar o nome de Deus em vão, isso é mandamento bíblico. Você vai banalizar, e na hora que você precisar de usar o nome dele mesmo, de verdade, você não vai dar todo o poder e credibilidade àquele nome, porque já virou uma coisa corriqueira no seu dia a dia. Tem gente que ainda fica assim, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como se fosse a repetição, né? Se eu repetir 10 vezes vai funcionar. Meu irmão, esse nome é uma vez só que você precisa falar. Os demônios tremem diante desse nome. O inferno treme diante desse nome. Eu vi esse nome me tirar do lamaçal do inferno. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Me tirar completamente da perdição do inimigo, da minha mente completamente tomada pelas trevas. E esse nome foi lá no fundo do abismo e me tirou e me levantou da noite para o dia. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E esse nome foi dado a nós para curarmos os enfermos, para expulsar os demônios, para anunciar o nome dele até que ele venha. Então, em primeiro lugar, o nome de Jesus nos foi dado. Diga: o nome de Jesus nos foi dado. Em segundo lugar, querido, por causa do que Jesus fez, nós temos livre acesso a Deus. Irmãos, Deus é completamente santo, amém? A palavra fala que ele é completamente santo. Ele é fogo consumidor, Hebreus fala.
Eu gosto muito de usar a analogia do ciclope, quando eu dava aula, tanto no Carisma quanto no Rema, eu dava aula sobre a justiça de Deus, que seria no seminário normal soterologia, né, a doutrina da graça ou da salvação. E eu ensinava que Deus é como o ciclope. Quem já viu X-Men aí? X-Men, aquele filme X-Men, desenho X-Men. Já viram o ciclope que tem um fogo que sai do olho dele assim e vai destruindo as coisas assim? E ele vai e conhece um professor chamado Xavier, e esse Xavier dá um óculos para ele, e esse óculos controla a saída desse fogo. O ciclope, ele não consegue controlar o fogo que sai do olho dele, é mais forte do que ele, faz parte da natureza dele. Assim é Deus, a santidade é quem ele é. Ele não consegue controlar. Se qualquer pecado chega perto da natureza dele, tem que ser consumido. Por isso que na antiga aliança, os sacerdotes, sumos sacerdotes, para entrar no Santo dos Santos, eles entravam com a corda amarrada e um sininho. Lembra disso lá na palavra? Porque se caísse morto na hora, o sininho batia e eles tinham que puxar o corpo morto. Não é porque Deus é mau. A palavra fala que Deus não tem prazer no juízo, está escrito isso. Nenhum prazer no juízo. Mas é porque não combina uma coisa com a outra. Não dá. Não dá. Qualquer resquício de pecado tem que ser consumido pelo fogo, pela glória de Deus, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. O que Jesus fez foi se tornar o óculos que controla o juízo de Deus, nessa era que nós estamos, chamada graça. Mas essa era tem dia e hora para acabar, e está chegando. E está chegando. Alguns entenderam aí, Maranata. E está chegando. E está chegando. Nós estamos na era da graça, irmãos. A palavra fala em que Deus não está imputando os nossos pecados. Ele não está olhando para os nossos pecados. Ele está vendo o mundo inteiro pelos olhos do que Jesus fez. Essas coisas estão acontecendo lá em Los Angeles. É Deus colocando fogo e julgando. Meu irmão, não é a hora ainda. Você não entendeu a palavra. Quem está fazendo tudo isso é o inimigo, porque ele está virado, sabendo que o tempo dele está acabando. E ele quer ceifar o maior número de pessoas consigo e levar com ele. Já ouviu aquela história? Miséria que é companhia. Lembra quando Jesus repreendeu o vento? Jesus repreendeu o próprio Deus. Hello? O reino dividido não subsiste. Essas coisas estão acontecendo aqui na terra, não é juízo de Deus. O juízo vai chegar. Mas essas são o que a Bíblia chama de dores de parto. A terra está, ó. Quem já deu a luz aí? Quantas corajosas, meu Deus. Dizem que homem é o sexo forte, coitado. Quantas já deram a luz aí? Meu pai, acho que a gente não conseguiria um segundo do que vocês já passaram, né? Homem se dá um cortezinho, se alguém vai fazer alguma coisa nele, já... E como são as dores de parto, irmãos? Quantas lembram aí? Vamos trazer à memória esse momento maravilhoso, gostoso, que você gosta de lembrar, aquela dor maravilhosa. Primeiro tem as contrações, e elas têm um intervalo maior, e quanto mais próximo fica do bebê nascer, elas vão ficando... É exatamente o que está acontecendo na terra. Era uma gripe espanhola a cada 100 anos, um Covid depois de 100 anos, era um terremoto a cada 10 anos que destruía tudo, depois vinha outro. Agora é assim, você liga na TV só para saber qual a tragédia do dia. Sim ou não, irmãos? Porque as dores de parto estão ficando cada vez mais próximas. A terra está clamando e gemendo. E a palavra fala por que a terra está gemendo. Por quê? Pela manifestação de quem?
Antes da vinda de Jesus, vai acontecer algo maravilhoso. O que é? A manifestação dos filhos de Deus. A terra está esperando que você conheça a sua autoridade em Deus e comece a usar da sua autoridade aonde Ele te colocou. Irmãos, caixão não tem gaveta. Eu falo sempre isso. A única coisa que nós poderemos levar dessa terra aqui são almas. A única. Nem a roupa do seu corpo, quando o alarido tocar lá, seu corpo vai ser transformado, vai ficar a roupa no chão. A única coisa que a gente pode levar daqui dessa terra são almas. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos livre acesso a esse Deus por causa do que Jesus fez. A palavra fala lá em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono do juízo. O que está escrito lá? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora deixa eu definir graça para você. Graça é o poder de Deus em nós, para fazer em nós e através de nós aquilo que nós não poderíamos fazer em nós mesmos. Vou falar de novo. Graça não é só perdão de pecados, apesar disso ser a grande parte da graça, mas ela é o poder de Deus dentro de você, para te capacitar a fazer, ser e fazer aquilo que você não poderia ser e fazer na sua própria força. Tem crente que está tentando ser santo na força do braço tem anos, e a palavra chama isso de quê? De obra da carne. Você não entendeu Gálatas 5 ainda? Obra da carne é a sua tentativa na sua carne de operar a santidade. O que vai acontecer? Mentira, porfia, inveja, adultério. Toda vez que sua carne tentar ser santa, só vai sair isso. A palavra fala em Gálatas 5: mas aqueles que aguardam na esperança da justiça. O que é isso? É você assentado em Cristo, e agora você reconhece que é só através da justiça e da graça dele, e você olha para ele. A palavra fala: olhando para ele, somos transformados de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Você não tem capacidade de ser santo não, meu filho. Para de tentar. Agora coloca os seus olhos nele. Coloca os seus olhos na palavra de Deus, que é Ele. Toda manhã, na hora que você acordar, você vai ver como vai ficar facinho vencer o pecado. Você vai estar alimentado. Tenta fazer exercício físico, ir para musculação, para academia, sem estar alimentado, sem estar cheio de carboidrato, proteína, coisa forte para te dar energia para poder malhar. Você não vai conseguir nem fazer metade. Mas vai bem alimentado, para você ver. A mesma coisa é o seu espírito, meu irmão. Ele precisa ser alimentado todo dia. Deus não precisa da sua leitura bíblica. Deus não é o professor da palmatória lá da época da minha mãe, do tio Mar, que esperava se fez o dever ou não, leu a Bíblia hoje ou não. Abre a mão aí. Não muda Deus sua leitura bíblica, não. Ele vai continuar sendo Deus. Mas vai mudar quem? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. No grego ali ele está falando pelo amor de Deus. Sabe aquela expressão, por tudo que há de mais sagrado? É mais ou menos o que Paulo está falando ali. Por tudo que há de mais sagrado, não vos conformeis, não tome a forma deste século, mas se transforme. Quem se transforma? Quem se transforma? Aí você fica lá: Deus me transforma. Ele não, ele falou: você se transforma. Hello.
Tem gente que está há 20 anos esperando Deus transformá-lo. Não, Deus falou que esse trabalho é seu. Ele já te deu a graça, Ele já te deu a palavra, Ele já te deu a unção, Ele já te deu o poder. Agora é você que precisa tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou e começar a usar na sua vida, operando a sua salvação com temor e tremor. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos em espírito. No dia que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entrou, acabou. A vida de Deus, o ruar, fôlego de vida, está dentro de nós. Estamos sendo salvos, é a salvação da sua mente, da sua alma, que é através da palavra de Deus, renovando todos os dias, enchendo da palavra de Deus, se enchendo do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso está salvando a sua alma. E nós seremos salvos no dia que tocar a trombeta. E a palavra fala que vai ser, num piscar, num fechar e abrir de olhos. Imagina, irmão. Num piscar e abrir de olhos, seremos transformados. E esse é o terceiro e último ponto que eu quero trazer para você nessa noite. O fim glorioso da igreja na terra. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou animado demais. Nós estamos para viver os dias mais gloriosos que a igreja já experimentou na face dessa terra nos próximos dias. Não, você não me ouviu não, vou falar de novo. Nós estamos para viver os dias mais gloriosos que a igreja já viveu na face da terra em toda a história, nos 2000 anos. Pedro, quando estava pregando ali em Atos, ele disse: arrependei-vos, varões, irmãos, para que venha o refrigério pela presença do Senhor, e Deus envie o seu Filho Jesus, a quem é necessário que seja colocado todos os inimigos por escabelo de seus pés. Esse é o tempo que precede o arrebatamento. É o tempo em que todos os inimigos estão sendo colocados por escabelo dos pés de Jesus. E quem são os pés de Jesus? Quem está pisando aqui nessa terra, que é parte do corpo? Chegou a hora, meu irmão. Provérbios fala que a riqueza do ímpio é ajuntada para o dia do justo. Então você não me ouviu, não vou falar de novo. Provérbios diz que o ímpio ajunta para o dia do justo. Quem foi justificado em Cristo aí? Quem é justo por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus? Deus, nos últimos anos da igreja na terra, vai fazer transferência de riquezas para a igreja. E não é riqueza para encher seu coração de soberba, não. Se resolve lá com o Espírito Santo logo e para logo com esse complexo de inferioridade infeliz, e seja cheio da riqueza que Deus tem para você, para usar para a obra dele, para fazer tudo o que ele manda fazer, para multiplicar pães, para dar para os pobres, para abençoar pessoas, para patrocinar igrejas, para patrocinar missionários. E meu irmão, não fique aperreado não, como nós dizemos aqui no Nordeste, que até o dízimo daquilo que Deus vai te dar uma vida muito boa. Só o dízimo daquilo que Deus vai te dar já vai te dar uma vida muito boa. Você vai poder pegar 90% e plantar, e plantar, e plantar, e plantar, e plantar. A palavra fala que Deus dá semente ao semeador e pão para comer. Olha que maravilhoso, irmãos. Ele não dá só a semente, Ele dá semente e pão. Você não precisa ficar preocupado com a semente, Ele dá pão para comer. Quando eu estou com uma quantia na minha mão, que eu sei que não paga a minha conta, sabe o que está no meu coração? Então não é pão, é semente. Se eu estou com uma quantia que Deus colocou na minha mão, que não paga minhas contas, não é pão ainda, é semente. Aonde que o Senhor quer que eu semeie, Pai? Muitos cristãos estão roubando a Deus
da oportunidade. E estou falando só com a igreja agora, viu, irmão? Se você é visitante, pode fechar seus ouvidos, não é com você que eu estou falando com a igreja. A palavra fala lá: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Sabe o que a gente rouba a Deus no dízimo e na oferta? Nós estamos roubando a Deus da oportunidade de nos abençoar.